EPR MSA G1. Neste vídeo, você vai saber o básico de como usar, limpar e fazer a manutenção do seu equipamento. Limpeza e desinfecção. É muito importante para garantir a durabilidade do equipamento que, após o uso, o EPR seja sempre avaliado e limpo, especialmente a máscara facial. Para limpar o EPR, sempre desconecte a válvula de demanda e a conecte no seu retentor para protegê-la de água e poeira. Os tirantes e a mascarilha também podem ser removidos e lavados à parte. Em recipiente adequado, misture água e sabão neutro. Mergulhe a máscara por uns 30 segundos em água fria ou morna e esfregue com esponja macia, principalmente o visor panorâmico. Gentilmente, limpe a válvula de exalação com a ajuda de um objeto fino. Lave em água corrente e enxugue o excesso com um pano seco e sem pelos. Deixe secar a sombra com o visor voltado para cima. Da mesma maneira, os tirantes de ombro do suporte dorsal podem ser retirados e lavados à parte. E caso seja necessário lavar o suporte dorsal, lembre-se de acoplar a válvula de demanda no seu retentor. E não se esqueça de conferir as pilhas e também de limpar e recarregar os cilindros. Durante o processo de limpeza, devem ser observados alguns detalhes importantes. Sempre que puder, evite usar álcool, porque pode danificar as partes de borracha. Também não use solventes, thinner, gasolina, nem alvejantes para limpeza. Use apenas detergente neutro e água fria ou morna, nunca superior a 40 graus centígrados. Não deixe secar diretamente ao sol. Nunca utilize água com pressão para lavar os componentes. Para maiores informações, consulte as normas específicas sobre o assunto. Recebimento diário. Após a limpeza e desinfecção do equipamento, durante o recebimento diário, procure executar os seguintes passos. Inspecione todo o equipamento à procura de queimaduras, rasgos, arranhões, perfurações, amassados e peças soltas ou bambas. Verifique se todos os tirantes estão ajustando e travando adequadamente, assim como a regulagem da região lombar. Para checar o nível de bateria, com o EPR desligado, aperte o botão verde e segure. Após alguns segundos, o LED desligará sozinho. Verifique a pressão do cilindro, procurando sempre mantê-la próxima do máximo, ou seja, 310 bar. O teste hidrostático deve ser feito a cada 5 anos e a validade do cilindro normalmente é de 15 anos. Procure o centro de suprimento e manutenção caso seja necessário esse procedimento. Confira ainda se o O-ring está presente ou danificado. Verifique se o lacre da válvula de alívio do primeiro estágio está íntegro. Feche a válvula de purga e trave o botão de liberação do fluxo de ar. Abra o registro do cilindro e repare o breve som da campainha do alarme de baixa pressão e o som característico de inicialização do sistema. Verifique também o teste de diagnóstico de todas as luzes, passando pelas cores vermelha, amarela e verde. Compare o manômetro do cilindro com os dois manômetros do módulo de controle, o analógico e o digital. A diferença entre eles não deverá ser maior do que 5%. Verifique o funcionamento do sistema dos alarmes do PES com a ativação dos pré-alarmes de primeiro, segundo e terceiro estágios e do alarme completo. Teste o botão de pânico. Em seguida, avalie também os mecanismos de desativação. Diante de qualquer alteração, o equipamento deve ser analisado pelo setor de manutenção. Execute os testes de vedação de alta e média pressão, conforme previstos no MABOM. Ao fechar o cilindro e a válvula de purga complementarmente, depois de 10 segundos, a pressão indicada no manômetro não pode ter caído mais de 100 psi. Aproveitando o mesmo ar residual no sistema, libere o ar lentamente por meio do botão de purga,
observando a indicação da pressão no manômetro. À medida que a pressão reduz, observe a mudança das cores de todas as luzes indicativas e, especialmente, a ativação da campainha do alarme de baixa pressão quando a faixa 35% da pressão máxima é atingida. Por fim, procure por sinais de derretidos, cortes, descascados com exposição da fibra de carbono preta ou queimaduras nos componentes do cilindro. Verifique se será necessário completá-lo com ar, inclusive o seu cilindro reserva, se disponível. Para acomodar o EPR na viatura, verifique a melhor disposição no seu caso concreto. Algumas dicas que podem te ajudar são: procure acomodar os EPR nos locais especialmente desenhados para este fim, no box ou na cabine da viatura. Procure ajustar os tirantes antes de guardar o equipamento, de forma a reduzir o volume e evitar embaraços no momento de retirar da viatura. Envolva eventuais suportes do EPR na viatura puramente metálicos, com materiais emborrachados ou tecidos, para evitar o atrito com o cilindro. Se a maleta estiver disponível, verifique a praticidade de acomodar todo o conjunto de EPR e máscaras dentro da maleta. Procure acomodar as máscaras e válvulas de demanda dentro de bolsas, sacolas ou envolvê-las com plástico filme. Os tirantes de máscara facial podem ser usados para tentar proteger parte do visor panorâmico de arranhões. Se a válvula de demanda sobressalente for ficar desprotegida dentro da viatura, envolva a válvula e suas conexões elétricas com plástico filme ou deixe-a conectada à máscara reserva. Vestindo o EPR. Feitos todos os testes específicos e tendo certeza que este EPR está limpo e em condições de uso, para poder vesti-lo, proceda da seguinte forma: verifique se os tirantes estão estendidos e abertos. Você pode abrir o registro do cilindro completamente neste momento. Estando de joelhos, vista o EPR pegando pelos tirantes de ombro como se fosse uma mochila, ou pelo suporte dorsal, com suas mãos apontando para o registro do cilindro. Fique de pé, incline seu corpo para frente e ajuste o tirante da cintura, de modo que o peso do EPR fique todo nessa região. Se for necessário, mude a regulagem da lombar. Se achar necessário, prenda o tirante do peito. Em seguida, ajuste os tirantes de ombro. Verifique se nenhum tirante está torcido ou foi passado sobre alguma mangueira. Para colocar a máscara, coloque a alça no pescoço, garanta que os tirantes estejam afrouxados, abra os tirantes, coloque o queixo primeiro e ajuste bem e uniformemente os tirantes dos dois lados, de maneira que fiquem firmes. Após conectar a válvula de demanda com ar, faça um teste olhando para cima e para baixo, a fim de verificar se não há vazamentos e, se necessário, ajuste novamente os tirantes da peça facial. Tirando o EPR. Para retirar a máscara, desacople a válvula de demanda, coloque-a no retentor, afrouxe os tirantes e puxe pela alça da rede. Você pode deixar a máscara pendurada no pescoço ou no tirante de ombro. Para retirar o EPR, feche o cilindro, drene o ar residual e desligue o sistema. Em seguida, afrouxe os tirantes do ombro e desabotoe os tirantes de peito e abdominal. E logo após, retire o EPR.